Olá, meninos e meninas, estamos aqui para mais uma aula de filosofia, aquela nossa aula de filosofia, começando mais uma semana. Estamos aqui para falar sobre Sócrates e Platão. Sócrates e Platão. Estamos abordando o período socrático. A filosofia grega, ela se destaca dividindo-se em períodos em que atribui-se a Sócrates, porque ele teve proeminência sobre os demais filósofos. Então, a filosofia grega acaba dividindo-se em período pré-socrático, em período socrático, que foi o período em que viveu Sócrates, e período pós-socrático, no qual divide-se aí em filosofia sistemática e filosofia helenística ou greco-romana. A filosofia sistemática e greco-romana, ela compreende-se o período pós-socrático ou período após Sócrates. Porém, nós estamos a abordar o período socrático, que é o período em que destaca-se os sofistas, o próprio Sócrates e, claro, Platão. Necessário é lembrar que esse período socrático, ele, ao contrário do período pré-socrático, que abordou as questões da natureza, principalmente com Tales e Anaxímenes, Tales a respeito da água e Anaxímenes a respeito do ar, esse período socrático, ele aborda as questões humanas. As questões humanas, as questões acerca do homem. É por isso que o período pré-socrático é chamado de pré-socrático ou cosmológico, acerca das coisas do mundo, e o período socrático é chamado de período socrático, é óbvio, ou período antropológico, que antropos, né, quer dizer homem, humano. Então, esse período socrático, ele abordou as questões humanas como a ética, a política e a teoria do conhecimento, ou seja, o conhecimento humano. Foi o enfoque maior nas questões humanas. E aí você aborda a virtude, o bem, a justiça, o bom, que eram coisas bem destacadas dentro da sociedade grega daquele período. Falando agora de Sócrates, que não foi um jogador de futebol. Não, muitos alunos perguntam, professor Samuel, Sócrates, além de ser filósofo, foi jogador de futebol? Não foi o jogador de futebol que viveu lá no final da década de 70 do século passado e praticamente em toda a década de 80 do século passado. Esquece. Sócrates, filósofo que nasceu em Atenas. Só lembrando que o período socrático, ele aborda aí o fim do século V ao fim do século IV antes de Cristo, AC, vocês sabem, né? Aquela sigla, AC. Bem, Sócrates foi um filósofo de Atenas. Sócrates, na verdade, não escreveu nada, não deixou nada escrito. O que sabemos de Sócrates foi através da tradição oral. O que é tradição oral? Quando aquilo que foi falado por alguma pessoa, ele é transmitido através da fala, é transmitido verbalmente. Por quê? Porque nada essa pessoa deixou escrita ou escrito. No caso, Sócrates não escreveu nada. O que sabemos acerca de Sócrates? Sabemos muito através do seu discípulo, Platão. Platão foi discípulo de Sócrates no final da vida de Sócrates. E sabemos muito através de outros filósofos como Aristóteles, que não foi contemporâneo de Sócrates, mas por ter sido discípulo de Platão, ousou falar sobre Sócrates. E temos também Xenofonte, que também foi discípulo de Sócrates, mais na juventude de Sócrates. E temos também alguns de seus adversários, como Aristófanes, que na realidade fez uma crítica bem ofensiva a Sócrates. Ou seja, o que sabemos acerca de Sócrates foi dito por seus discípulos ou seus adversários, porque o filósofo Sócrates não escreveu nada. Bem estranho, não é? Alguém que é o patrono da filosofia ou o pai da filosofia, nós já estudamos sobre isso. Sócrates é considerado o pai da filosofia. Alguns consideram Tales de Mileto por ser o primeiro filósofo, porém outros, e a maioria dos estudiosos, consideram Sócrates o pai da filosofia, o patrono da filosofia.
Sócrates vivia nas praças públicas de Atenas, dialogando principalmente com os jovens. Por isso que no final da sua vida, Sócrates foi condenado e acusado de corromper a juventude, principalmente a juventude ateniense. Isso mesmo. Então ele vivia nas praças públicas propagando e dialogando com os jovens, e ele foi confundido assim com os sofistas. Porém, Sócrates não era um sofista. Pelo contrário, ele foi um adversário ferrenho dos sofistas, porque não aceitava que os sofistas cobrassem para propagar aquilo que sabiam. O que sabiam na questão aí, a arte da retórica e a arte da oratória. Sócrates não aceitava e dizia também que os sofistas, eles além de cobrarem, eles não eram justos com aquilo que pensavam. Ou seja, eles cobravam para ensinar oratória, seja por uma causa justa ou por uma causa não justa. Não importasse qual era o tema, o que importava era ser bom orador para que pudesse convencer a sua plateia. E Sócrates não aceitava isso, então ele foi um adversário ferrenho dos sofistas. Mas foi acusado por muitos de ser um sofista e de ser também um usurpador, um enganador, por assim dizer. Bem, Sócrates dividia o discurso dele em duas etapas. É o que nós chamamos de dialética socrática. Já ouviu falar sobre isso? Não? Agora vocês ouviram. Dialética socrática ou discurso crítico. Então a filosofia de Sócrates é dividida em duas etapas, ao qual nós chamamos de dialética socrática. A dialética socrática ou discurso crítico de Sócrates divide-se em ironia e maiêutica. Ironia e maiêutica. Como eu falei nas nossas aulas, vocês esse ano, ao começar do 6º ano, vocês aprenderiam muitas palavras novas e diferentes. Maiêutica, o que quer dizer maiêutica? Maiêutica é uma palavra grega, é óbvio, que quer dizer a arte de trazer a luz. Por quê? Porque a mãe de Sócrates, Fenareta, chamada Fenareta, ela era parteira. E como parteira, é claro, ela fazia o parto de muitas crianças. Então, ela acabava concebendo, ajudava as mães a conceber vida. Então, entendia-se pela maiêutica. Sócrates dizia que pela maiêutica ele concebia, ajudava os seus algozes a conceberem as ideias. Isso mesmo, levava os seus algozes, os seus interlocutores, aqueles com quem ele dialogava, a conceberem suas ideias. Então nós começamos aqui pela ironia, aonde Sócrates ele contrapunha um argumento do seu interlocutor. O seu interlocutor chegava para Sócrates e falava: o governante de Atenas, ele é bondoso, ele é do bem. Aí Sócrates respondia: bem, mas o que é o bem? Por que o bem? Por que ele é bom? O que é o bem? Aí o interlocutor respondia para Sócrates: isso é só um exemplo, tá? Ele é bom, ele faz o bem porque ele é justo. Justo? O que é justo? O que é ser justo? O que é justiça? Ser justo é permitir que os cidadãos possam falar em praça pública a democracia. Então, ser justo é conceber a liberdade aos cidadãos. Liberdade, mas o que é ser livre? O que é ser liberdade? Notou que de uma argumentação do seu interlocutor, Sócrates vai gerando outras perguntas, isso é ironia, isso é chamado ironia. Através de uma argumentação, através de uma tese, através de uma ideia concebida por seu interlocutor, ele faz com que essa ideia seja colocada em dúvida, em xeque, fazendo gerar nesse interlocutor uma outra ideia. É a questão da filosofia. A filosofia que vai gerando o saber. Ela não finda com o saber, mas ela vai gerando o saber. Então isso é chamado de ironia. Dentro da dialética socrática, do discurso socrático, isso é chamado de ironia à medida que o seu interlocutor vai sendo
vai sendo provocado a reconhecer que ele é ignorante. É isso aí. Aquelas coisas do senso comum. O senso comum diz uma coisa e nós vamos replicando, não é? Por exemplo, vamos colocar no dia de hoje a questão aí do viés ideológico, esquerda e direita, né? Isso está muito em evidência no momento. Existe aí uma narrativa de que todo esquerdista ele é comunista. Todo esquerdista é comunista. Da mesma forma, diz que todo direitista ele é fascista. Será que todo esquerdista é comunista? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. Será que todo direitista ele é fascista? Procurem pesquisar sobre isso. Procurem pesquisar sobre a origem da direita e da esquerda, porque eu aqui não vou falar sobre isso. E procurem pesquisar também sobre as várias direitas, é isso mesmo, os vários vieses da direita e os vários vieses da esquerda. Que aí você vai, quem sabe, dar à luz, conceber à luz a outras ideias sobre o que é ser de direita e o que é ser de esquerda e as várias vertentes que esses vieses eles proporcionam para que nós possamos estudar, pesquisar e aprender. A filosofia, ela não finda no assunto. Cuidado, muito cuidado com aquilo que o senso comum coloca e a gente acaba espalhando como se fosse verdade. Isso se chama, na linguagem de hoje, fake news. Fake news, mentiras, notícias falsas. Não se pesquisa, não se busca um conhecimento, não se busca outras fontes para saber a verdade sobre aquilo que se conversa, sobre aquilo que se coloca, sobre aquilo que se argumenta. Pois bem, a segunda parte da dialética socrática se chama maiêutica. Depois que, na ironia, o interlocutor ele chegou à conclusão de que ele é um ignorante, ele se desproviu da soberba, da arrogância, de que sabia tudo, ele chega à conclusão de que eu sei que nada sei. Lembra aquela famosa frase socrática? Eu sei que nada sei. Chegando a essa conclusão de que não sabe, de que é ignorante acerca daquele assunto, de que ele era muito soberbo acerca do assunto, era muito arrogante acerca do assunto, ele chega aí a segunda fase, a segunda etapa da dialética socrática, que é a maiêutica, que ele dá à luz a uma ideia. Ele dá à luz, Sócrates vai provocando e ele vai sendo provocado e isso vai fazendo com que ele vá tendo que argumentar e responder a pergunta daquilo que ele pensava saber. Isso vai levar ele à pesquisa, isso vai levar ele a buscar mais conhecimento, isso vai gerar dúvida, e a dúvida acaba gerando pesquisa, acaba gerando a busca do conhecimento, acaba gerando a busca do saber, por isso Sofia, sabedoria, filosofia. Então, Sócrates, no final da sua vida, ele acabou sendo condenado a beber um cálice de cicuta, que é uma planta venenosa, justamente porque ele foi acusado de violar as leis, corromper os jovens e também blasfemar contra os deuses. Justamente por ele ser uma pessoa de argumento, justamente por ele ser um questionador, justamente por ele levar principalmente a juventude à conclusão de que nada sabia, ele foi condenado por isso. Então, o final da vida dele foi justamente essa condenação, beber um cálice de cicuta, que é uma planta venenosa, por violar as leis, corromper os jovens e blasfemar contra os deuses. Bem, vamos ficar por aqui então. Na nossa aula de hoje falamos sobre Sócrates. Na próxima, então, eu falarei sobre Platão. Nós vamos abordar em filósofo por filósofo para que vocês possam entender. E na próxima aula, então, eu voltarei, e nós, então, entenderemos um pouco mais sobre o filósofo Platão. E lembre-se sempre, filosofia na veia.